1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Bom dia, meus amigos. Estamos iniciando a nossa live dessa quinta-feira, dia 22 de maio. Nossas lives acontecem diariamente, às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, nesse horário, às 8 horas, horário de Brasília, 6 horas, horário do Acre. E nossas transmissões são simultâneas para as plataformas do YouTube, do Facebook, do Instagram e para os canais da Rede Amigo Espírita. De forma que os amigos podem buscar aí onde está a melhor imagem, o melhor som, para acompanhar com qualidade a nossa transmissão. Hoje é quinta-feira, hoje é dia do estudo das leis morais. E hoje tem lei nova, né? Lei de reprodução. As leis morais estão representadas pelos 12 pães que existem lá no lugar santo, no Templo de Jerusalém. Então, a lei moral, ela é representada pelo alimento, pelo pão. Então, o pão nutre o corpo físico e a gente parte no campo das escrituras, no campo da religião. A pedagogia da religião, ela parte do objetivo para o subjetivo. Então, o pão alimenta o corpo, então o pão foi escolhido pela espiritualidade maior como símbolo das leis morais, porque elas alimentam o espírito. Lembrando que Deus se manifesta, Deus é conhecido pelas suas leis, tanto as leis físicas quanto as leis morais. Então, quando você estuda leis morais, quando você estuda leis materiais, as leis que regem a matéria, os sistemas da matéria, todas as leis materiais, né? Em todas as áreas, são muitas áreas. E as leis morais também, são muitos aspectos das leis morais. Ali você entende Deus. Então, Deus se expressa pelas suas leis. Nem sempre foi assim. Nós já identificávamos Deus no passado pelo medo, depois o Deus antropomórfico e o Deus Pai, né, com Jesus, entra em cena o Deus Pai, o Deus Amor, o Deus Misericórdia. E com a doutrina espírita, questão número 1 de O Livro dos Espíritos, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E Deus se expressa pelas suas leis. Então, por isso que nós estudamos as leis morais. Primeiro, porque é um canal espírita, e quando nós estamos em busca de informações sobre comportamento, leis morais, a gente vai normalmente nas escolas religiosas, né? Então, o nosso canal ele é espírita, então a gente vai estudar as leis morais. Nós não vamos aqui estudar as leis materiais, até porque isso já é estudado nas universidades, em outras formas de mídia, de comunicação.
Entende a diferença? Por que a gente está sempre explicando isso? Que é para a gente entender que as leis morais elas são estudadas com mais profundidade, com mais intensidade, com mais abrangência no campo da religião, tá certo? Qualquer religião você tem o ensinamento das leis morais, tá certo? Vocês se lembram que Jesus na última ceia, ele divide o pão em 12 para os discípulos, né? O que significa isso? Cada discípulo, cada apóstolo de Jesus representa ali uma característica psíquica, um ponto de evolução, uma forma de ver a vida, uma forma de se sensibilizar com as questões da vida. Então são 12, é a completude. Então o pão que Jesus se refere na última ceia é o corpo doutrinário. Eu vos deixo o meu corpo, este é o meu corpo que eu entrego a vós. É o corpo doutrinário, são os exemplos. Não é à toa que Jesus é o modelo e guia da humanidade. No Livro dos Espíritos nós temos essa resposta. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então, ele trouxe ensinamentos, ele trouxe o seu evangelho, ele trouxe exemplos, ele trouxe comportamentos crísticos. Então, esse é o corpo doutrinário de Jesus. Então, quando Jesus levanta o pão, ele se refere aos 12 pães do Templo de Jerusalém. São 12 leis morais. E ele, então, com um pão, que é a síntese, que representa a vivência, que representa o domínio do conhecimento daquelas leis. Então, você tem um pão na Santa Ceia, que é a síntese, a vivência plena, pura, aperfeiçoada das 12 leis morais. Então, Jesus veio ensinar a viver a lei de justiça, representada por Moisés e os profetas, e veio trazer a lei de amor. Entende? E por que ele divide o pão ali entre os 12 apóstolos? Porque o corpo doutrinário ele é dividido de acordo com as características, com a capacidade de cada indivíduo. Por isso que nós temos tantas igrejas, tantas religiões, tantas denominações religiosas. É a divisão do pão da Santa Ceia. Vamos aprender os símbolos, né? Quando Jesus divide em 12, é a simbologia de que o ensinamento, a revelação das leis morais será dividida de acordo com as características de cada cultura, de cada possibilidade de assimilação, entende? Então, em todas as religiões, em todas as igrejas, em todas as denominações religiosas, existe parcelas substanciais do ensinamento de Jesus. Tá certo? Então, entenda isso, que é para você tirar do seu coração todo tipo de preconceito religioso, todo tipo de discriminação religiosa. Em todas as denominações religiosas existe ali a divisão do corpo doutrinário. Porque o 12 é um número de completude, né? 12 apóstolos, 12 meses do ano, 12 signos, né? O 12, ele é um número de completude. Então, em todos os quadrantes do planeta, você tem dividida o corpo doutrinário de Jesus. Tá certo? Então, por isso que nós estudamos as leis morais, porque elas são importantes, elas são alimentos para a alma. Quando você estuda as leis morais, você vem em busca de informações, você vem em busca de conhecimentos para te ajudar a modificar, a melhorar o seu comportamento. Né? Quando você busca o conhecimento,
Qual a finalidade do conhecimento? O conhecimento, ele está ali para acalmar nossos sentimentos, acalmar nossas emoções, ok? Então, nós estamos em busca desse tipo de conhecimento para conseguir aí pacificar, acalmar, controlar, dar uma direção correta, justa, inteligente, harmoniosa aos nossos sentimentos e às nossas emoções. Ok? Então é importante, né? É importante a gente saber por que a gente está estudando, por que a gente está em busca de conteúdos dessa natureza. Muito bem, então vamos. Lei de reprodução. Parte terceira, capítulo 4. Parte terceira do Livro dos Espíritos, é onde estão as leis morais. Lei de reprodução. Vamos começar na questão 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Questão 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Resposta: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. E a questão 688. Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Resposta: assim acontecerá, de fato. É que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Então vamos começar aqui com essas 3 questões. Tá? Então, é da lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Olha que resposta bastante pontual. Evidentemente, é uma lei da natureza. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, veja bem, importante fazer essa distinção aqui logo no início da lei de reprodução. Nós somos espíritos habitando temporariamente um corpo de carne. O que significa isso? Significa que você não é um corpo de carne que tem um espírito dentro, tá? Você é um espírito que habita temporariamente um corpo de carne. Todos os espíritos são filhos de Deus. Todos os espíritos são filhos de Deus. Quem cria os espíritos, quem nos criou, foi Deus. Como que Deus nos criou? Aí a gente ainda não sabe. Um dia nós vamos saber. Hoje a gente ainda não sabe, na condição que a gente está aqui na Terra. Isso ainda não pode ser revelado, porque a gente não tem condições de entender. Mas nós, criaturas de Deus, temos a capacidade de reproduzir formas humanas. Ok? Então, o corpo humano, ele é reproduzido por nós quando estamos encarnados. Então, a reprodução ela é exclusivamente material. Tá certo? Compreender isso vai fazer diferença, por exemplo, quando a gente lida com os filhos ou quando a gente lida com os nossos pais.
Foram nossos pais que nos criaram? Não. Fomos criados por Deus. Somos filhos de Deus. O que nossos pais fizeram? Eles reproduziram um corpo. Reproduziram um corpo e neste corpo nós habitamos temporariamente. Nós reencarnamos temporariamente. Então nós precisamos de um corpo para reencarnar. E quem reproduz corpos somos nós, espíritos encarnados. Isso faz diferença? Faz. Por quê? Porque tem muito pai e mãe que acha que o filho é dele. Que ele tem a posse, que ele tem o domínio, que o filho é uma propriedade dele. E a falta desse conhecimento causa uma lacuna na relação entre pais e filhos. Nós temos nossos filhos e criamos nossos filhos com o objetivo deles crescerem, evoluírem e caminharem no conhecimento de Deus. A nossa responsabilidade como pais e a responsabilidade dos nossos pais para conosco, ela tem contornos bem definidos. Ela é uma responsabilidade que tem início, meio e fim. Ela tem um objetivo, ela tem uma meta, ela tem uma finalidade. Por que a nossa responsabilidade tem início, meio e fim? Porque o filho que é nosso, na verdade, ele é filho de Deus. Então, Deus nos outorga determinadas responsabilidades na educação de nossos filhos. Mas, entenda bem, aquele espírito é filho de Deus. E aquele espírito pode trazer em si determinadas características psíquicas, determinadas posturas, determinados comportamentos, determinadas tendências que nós, na nossa limitada capacidade, porque nós somos seres relativos, nós temos a responsabilidade de encaminhar, educar, ajudar nossos filhos? Temos. A nossa capacidade é absoluta? Não. Nossa capacidade ela é apenas relativa. O que significa isso? Como que isso pode nos ajudar nesse processo? Significa que cabe a nós, como reprodutores da forma física, nós estamos ali entregando uma forma física para que aquele espírito reencarne. E temos deveres de encaminhar, principalmente na infância, temos deveres de encaminhar, de dar direção, de dar um encaminhamento seguro, proteção material, proteção emocional, proteção afetiva. Temos esse dever. Mas precisamos compreender que a nossa reprodução ela é apenas das formas. É uma reprodução do corpo. Entende? Isso faz diferença por quê? Porque muitos de nós entendemos que o filho é uma propriedade nossa. E aí a gente se embaraça no processo de encaminhamento e de educação. Quantos pais super protegem os filhos? Aquelas crianças crescem super protegidas e se tornam adultos incapazes de um trato social, incapazes de uma produtividade profissional, incapazes de vários aspectos. Por quê? Porque receberam dos pais, os pais tinham sobre aquele filho uma visão de propriedade.
é meu filho. Muito cuidado com esse pronome, com essa forma de tratamento possessiva, né? Meu filho, minha filha. Muito cuidado com isso. Ele não é seu. Esse filho não é seu. Essa filha não é sua. Ele está temporariamente sob a sua responsabilidade, que é uma responsabilidade limitada. Você precisa compreender a responsabilidade que você tem na educação, no encaminhamento desse espírito. É uma responsabilidade limitada e nós precisamos compreender os limites dessa educação. Senão a gente se perde. Senão a gente vai se encher de remorsos, a gente vai se encher de culpas, a gente vai no outro polo, né? Você tem o extremo, né? Você tem a culpa, o remorso porque você não fez o que deveria ter feito, você não se empenhou como deveria ter se empenhado na sua ideia, e tem o outro extremo, que é a superproteção, onde você inibe que estímulos importantes cheguem ao seu filho, cheguem à sua filha. Você cerca aquele espírito de uma proteção exagerada. E aquele espírito não cresce, ele não evolui. Entendeu? E lá na frente você vai ficar decepcionado com a incapacidade daquele filho. Você vai falar, poxa, esse menino, essa menina, isso não sabe fazer nada, isso não... Mas por quê? Porque você super protegeu. Entende? Você vai ver a incapacidade, você vai ver o fruto, você vai ver o resultado do seu processo de superproteção. Aquele indivíduo vai crescer incapaz de muitas coisas na vida adulta. E vai te decepcionar, vai te deixar assim, falar, poxa vida, por quê? Né? É pela falta de conhecimento que nós temos com relação à lei de reprodução. Nós produzimos corpos e temos uma responsabilidade limitada, que nós vamos trazer aqui ao longo do estudo da lei de reprodução. É uma responsabilidade, ela é uma responsabilidade, sim. A paternidade, a maternidade envolvem responsabilidade. Ela é uma responsabilidade, mas ela é limitada. Você precisa descobrir o ponto em que você, depois de ter feito tudo que você poderia fazer no encaminhamento, na educação daquele espírito, você precisa recuar do ponto de vista psíquico para se preservar também, entende? E essa é uma ciência, é a ciência da paternidade, é a ciência da maternidade, que passa pela compreensão da lei de reprodução. Nós somos reprodutores de corpos. E muitas vezes, meus amigos, quando a gente estuda doutrina espírita com profundidade, você vai descobrir que você gerou aquele corpo daquele filho e o espírito que está habitando naquele corpo, às vezes é um espírito difícil, complicado, às vezes é um inimigo. Entendeu? Às vezes é um inimigo. Então você oferece o corpo, você oferece a possibilidade para aquele espírito vir até você para um processo de reajuste. E isso é interessante. Por quê? Porque é uma primeira expressão de caridade, né? Quando você oferece um corpo, então quando papai e mamãe oferecem um corpo de carne, reproduzem um corpo de carne, para que, por exemplo, um espírito inimigo de um ou de outro reencarne,
aquilo já é uma demonstração de caridade. Percebe? Você está dando àquele espírito a oportunidade, você está dizendo para aquele espírito o seguinte: olha, eu vou te oferecer um produto genético, uma construção genética do que eu sou. E isso é uma expressão de caridade. Você está oferecendo de você a construção de um corpo, as angústias, as ansiedades da gravidez, né, que afligem tanto a mãe quanto o pai, os cuidados com aquele corpo, né, que você está oferecendo, aquele inimigo que está em... Estamos dando aqui um exemplo, tá, gente? Não quer dizer que todos os espíritos que estão reencarnados na nossa família sejam nossos inimigos, não. Temos espíritos ali amigos, espíritos com quem temos grandes afinidades, mas escolhemos aqui o exemplo do inimigo, né? Você vai cuidar daquele corpo, daquele inimigo, quando ele for criança, quando ele for um recém-nascido. Aquele espírito ele fica totalmente dependente de você cuidar, de você alimentar, de você limpar, de você ensinar os primeiros passos. Então, esse corpo que papai e mamãe geram, né, que o masculino e o feminino geram, essa reprodução de um corpo, é uma expressão de caridade, é uma expressão de amor. E esse corpo é a oportunidade daquele espírito que está reencarnando ver o reino de Deus. Estudo de ontem, né? Nas quartas-feiras, nós estamos fazendo o estudo minucioso do Evangelho e aí nós estamos fazendo a análise do diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, Jesus falou: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, é na encarnação ou na reencarnação, porque Jesus fala nascer de novo, né? Então ele está falando de reencarnação. Nascer de novo significa que você já nasceu, morreu e vai nascer de novo. Bem simples, né? De entender. Então ele está falando de reencarnação. E aqui vai uma crítica, é crítica mesmo, tá? As escolas religiosas que dizem que não existe o ensinamento da reencarnação na Bíblia. Precisa estudar com mais profundidade essa questão antes de fazer uma negativa dessa. Quando a pessoa fala, não, a Bíblia não fala nada de reencarnação, precisa estudar com mais profundidade. Tá certo? Às vezes a pessoa é bem intencionada, às vezes a pessoa quer evoluir, quer melhorar, mas precisa aprofundar um pouquinho, porque a Bíblia está cheia de informações. Jesus trouxe várias informações. Uma delas foi essa questão do nascer de novo. Por isso a lei de reprodução, né? Nós estamos estudando a lei de reprodução. Isso tem uma relação direta com a reencarnação. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E como que a gente vai ver o reino de Deus? Olha a importância da lei de reprodução, de reproduzir um corpo, de dar a oportunidade de uma reencarnação. Quando o espírito reencarna, aí Jesus ensinou: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é ver o reino de Deus? É ter informação, é ter noção, é ter a informação da vida espiritual, é ter contato com as leis morais. Porque aqui, na carne, nós temos os principais estímulos que vão gerar comportamentos, que vão gerar registros de memória. Na faixa evolutiva que nós estamos, espíritos ainda iniciantes,
estagiando em planetas, num planeta de provas e expiações, a encarnação para nós ela é importantíssima. Esse primeiro contato, esses primeiros contatos, né, que duram aí milênios, esse primeiro contato com a reencarnação, né, reencarnando várias vezes, é isso que produz o estímulo que gera comportamento, que gera registro, que gera história de vida, que nós chamamos hoje, né, de inconsciente, que pulsa por dentro de nós, gerando aí ações, reações, condicionamentos que precisam ser trabalhados, né, precisam ser transformados, mas perceba-se que o conceito áureo do espiritismo ele está diretamente relacionado às reencarnações. Quando Kardec coloca no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações e para efetivar sua transformação moral. De onde que nós trazemos nossas más inclinações? Da nossa existência. A nossa existência, ela vem de muitas vidas. Você não desenvolve uma má inclinação numa única existência. E a transformação moral? Você só pode transformar o que já existe. Percebe como que o conceito áureo do espiritismo tem relação direta com a reencarnação? Transformação moral. Eu preciso transformar aspectos morais que eu trago dentro de mim. E aonde que eu adquiri esses aspectos? Aonde que eu adquiri essa história? Através das reencarnações. Então, hoje eu tenho um amplo material para transformar. A fase de criar esses registros, a fase mais intensa, mais específica de criação desses registros, nós já vivenciamos. Meus amigos, no mundo primitivo, quando o homem das cavernas mata o outro para comer, a espiritualidade bate palmas. Falou, muito bem, está defendendo a comida, está defendendo o teto, está defendendo o seu sustento, está lutando pela vida. A vida primitiva, você vai reencarnando para adquirir experiência, para adquirir registros. Quanto mais simples e ignorante o espírito, mais ele precisa de reencarnar, mais ele precisa de vidas sucessivas para ele ir adquirindo experiência, estímulos, memória, para lá na frente, quando ele tiver mais, né, com esses registros mais robustos, aí vem a fase agora do aprimoramento, da lapidação, da transformação desse material. E como é que você constrói esse material? Como é que você edifica esse conjunto de informações, esse conjunto histórico por dentro de você? Através de estímulos infinitos. Por isso você precisa de muitas reencarnações. Muitas vezes renascer em famílias, constituir famílias, ter as mais diversas profissões ao longo de uma encarnação e ao longo de várias reencarnações. São esses estímulos, são esses gatilhos, esses impulsos que vão gerando em nós a experiência e esse conjunto importante que são esses registros que fazem parte do nosso inconsciente. E aí, quando você já tem esse material farto por dentro de você, aí agora você vai trabalhar a transformação. Entende como é a pedagogia divina? E aí você começa a perceber
a importância da reencarnação. Questão 686, né? É da lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, nós reproduzimos corpos para que os espíritos, assim como nós, possam reencarnar e efetivar o seu processo evolutivo. Mas está claro para todo mundo que nós somos filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus. E compreender isso pode fazer muita diferença. Pode fazer total diferença. Né? Ah, não, Marcelo, mas eu tenho meu pai e minha mãe. Sim, você tem uma lei moral que rege a sua relação de filho com seu pai. Proteção, sustento na velhice, amor, respeito. E como os pais também têm uma lei moral específica na relação com os filhos. Eu sugiro aos amigos que leiam o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as preces. Tem lá, prece por uma criança que acaba de nascer. E ali Kardec fala dessa lei moral específica que rege a paternidade, a maternidade, o estado de filiação. É uma lei específica. Mas é uma lei que acaba com a desencarnação. Ela tem um período da fecundação do espermatozoide no óvulo até a desencarnação. Quando aquele grupo desencarna, aí você tem o desfazimento daquela lei de paternidade e maternidade. Tá certo? O espírito, quando desencarna, ele não é nosso pai, ele não é nossa mãe, nosso pai é Deus. Ele foi nosso pai, ele foi nossa mãe, ele foi nosso filho. E numa próxima encarnação, você pode vir filho, né? Numa você veio como pai, na próxima você pode vir como filho daquele mesmo espírito. Isso acontece muito. Às vezes, os pais não oferecem a educação que deveriam oferecer por dever, deveriam se esforçar, deveriam perseverar, deveriam ter o dever e levar adiante, de educar, de instruir, e não fazem. E aí, o que a providência divina faz? Coloca esses pais agora como filhos, para que eles possam receber daqueles pais que foram seus filhos na vida passada e que não receberam nada de orientação, agora eles vão receber dos filhos a orientação que eles deram. Como eles não deram orientação nenhuma, imagina o que eles vão receber. Não vão receber nada, né? Não vão receber nada. Por quê? Não deram nada, não ofereceram nada, não plantaram nada, não semearam nada e agora vão colher os frutos da semeadura. Entende? Como não semearam nada, vão ter aqueles pais ali também que não tem nada para oferecer. Interessante isso, né? E por que a gente entra nesses aspectos? Para a gente perceber que a lei de reprodução, ela reproduz corpos. E ali você oferece ao espírito a oportunidade de reencarnar, mas existem obrigações espirituais dos pais para com os filhos. Por quê? Porque aquele filho é filho de Deus. E Deus construiu a criação nos colocando numa relação direta de educação de uns pelos outros. Entende? E faz sentido que nós nos ajudemos.
nós somos ajudados pelos nossos pais e devemos ajudar também os nossos filhos, tá? Meus amigos, quantos filhos, quantas filhas estão hoje prejudicados na sua vida por conta de superproteção, por conta de pais e mães que imaginavam que eram donos, que eram os proprietários daquele espírito? Então, vamos refletir sobre isso, tá? Na questão 687, Kardec pergunta, né, sobre o aumento da população e que chegaria o tempo em que essa população seria excessiva na Terra, né? Ia ter mais gente, menos comida, menos recursos, menos emprego, ou seja, ia ser um problema social, né? E a resposta é não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Tá? E na 688 ele fala das raças humanas que estão decrescendo, estão diminuindo, estão desaparecendo da Terra. E a espiritualidade responde: assim acontecerá, de fato, é que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Então há aqui um sentido. Primeiro, não há uma falta de planejamento, né? Existe um projeto chamado Projeto Terra, que é dirigido por Jesus. Então, o crescimento da população está diretamente relacionado aos recursos que o planeta oferece. Quanto mais aprimorado o planeta, mais recursos ele oferece e mais pessoas podem reencarnar. Então, não há possibilidade de haver mais população do que recursos. Se está faltando recursos para alguém, se tem alguém passando fome, se tem alguém com problema de moradia, se tem alguém com problema de emprego, isso é outra coisa. Isso está relacionado ao egoísmo, isso está relacionado a problemas de ordem de egoísmo, de ambição, em que muitos retêm para si determinados recursos que deveriam estar sendo melhor distribuídos e atendendo a outras pessoas. Então, o problema da fome, o problema da miséria, o problema, os problemas sociais que a gente se depara diariamente, não é por uma falta de planejamento de Deus, não é por um erro de cálculo da divindade, não é por uma falta de responsabilidade de pais e mães que vão reproduzindo corpos e espíritos reencarnando à torto e à direito. Os problemas sociais que nós observamos estão relacionados não à lei de reprodução, mas às questões do egoísmo, das ambições. Tá certo? É o que está dizendo a questão 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará o tempo em que seja excessiva na Terra? A resposta é não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Tá certo? Então, o pessoal fica fazendo programa aí de controle de população, né? Isso é muito comum na Europa. A Europa tem, né?
Aliás, eu costumo visitar alguns canais do YouTube, não sei se a informação está exagerada, mas tem países que não está nascendo criança mais não, viu, gente? As pessoas não estão tendo filhos mais não, as pessoas não estão... A população está envelhecendo e pode ser que algumas populações aí cheguem à extinção. Aliás, essa é a questão 688 aqui de O Livro dos Espíritos, ó. Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Resposta: assim acontecerá de fato. É que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão da vossa. Então você começa a perceber que determinadas culturas, determinados países, determinadas raças, elas vão... Já tem gente aí, né? Já tem países que tem raças aí que já estão diminuindo. Ninguém quer ter filho, ninguém quer reproduzir naquele país, naquela cultura, né? Essa moda agora de aborto, né? Aborto, esse disparate aí, o aborto também é uma forma de você ir minando a raça. Você impede que as pessoas... Por exemplo, eu vi um comentário muito interessante, né? A França, há pouco tempo, aprovou lá a questão do aborto. Aí eu vi alguns comentários, alguém dizendo o seguinte: olha, a França vai se transformar num povo muçulmano. Por quê? Porque a França está cheia de muçulmanos, os muçulmanos não praticam o aborto, os franceses vão praticar o aborto, ou seja, não vai nascer francês, né? Aí os muçulmanos vão se reproduzir e vão tomar a França. Olha que interessante esse comentário, né? Eu achei interessante, mas é assim, é para a gente pensar sobre isso realmente, né? Quando um país adota o aborto, ele está... Não podemos exagerar também, dizer que ele está decretando a extinção daquele povo, né? Mas ele tá dizendo o seguinte: olha, aqui ninguém vai nascer, aqui, né? Pode matar no ventre aí, não vai nascer. Só que tem povos que não praticam aborto. Então, esses povos que não praticam aborto vão continuar se reproduzindo. E, né, então, o aborto também, a cultura do aborto, que é uma cultura criminosa, viu? Nós somos contra o aborto. Já falei isso aqui várias vezes no canal. Isso é um absurdo. Você matar um espírito que está ali precisando reencarnar, tá? Você vai lá e mata aquele espírito, não dá a ele a chance de defesa, né? E o aborto tem consequências obsessivas. Acho que nós já falamos disso aqui. Eu devo ter uns 2 ou 3 vídeos falando de aborto aqui. O pessoal acha que é só ir lá, tirar o feto e jogar no lixo e acabou. Você não imagina, você que faz o aborto, que está mal informado, né, acerca das consequências, que entra aí nesse modismo de aborto, nessas bandeiras de aborto, que fora o aborto terapêutico, médico, né, para salvar a vida da mãe. Aliás, esse aborto médico, ele já está autorizado há décadas, né? Isso aí não... Agora, esse modismo de aborto, que eu tenho direito no meu corpo, que eu tenho direito, isso é modismo. Você não imagina as consequências de você impedir a reencarnação de um espírito. Jesus falou no diálogo com Nicodemos. Assiste as nossas aulas de quarta-feira para você ver, para você aprender. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus.
O espírito precisa evoluir, o espírito precisa crescer, o espírito precisa avançar na evolução e ele precisa encarnar. Ele precisa encarnar. Aí a gente vai lá e mata o espírito dentro do ventre da mãe. Você acha que esse espírito vai ficar satisfeito com esse pai e essa mãe que fizeram o aborto? Esse espírito precisando crescer, esse espírito precisando evoluir, esse espírito precisando avançar na evolução, precisando melhorar sua condição espiritual através da encarnação, você vai lá e mata esse espírito. Fecha a porta. Não dá chance dele reencarnar. Olha, eu conheço muitos casos. Eu vou dar aqui um testemunho. Eu dirijo reunião mediúnica há muitos anos. Já conversei com milhares de espíritos, centenas de espíritos abortados. A gente não deve dizer as coisas que acontecem na reunião mediúnica, não, mas eu vou dizer. Vou dizer aqui, não vou dizer nomes, não vou dizer. Existe muito processo obsessivo. Eu estou falando de perseguição espiritual. Eu estou falando que aquele espírito que foi abortado por você, pai e mãe, ele tem grandes probabilidades de se tornar um inimigo mortal do plano espiritual trabalhando contra você. A mágoa, o ódio, você tirou dele a chance de crescer, de evoluir, de melhorar. É muito provável que esse espírito se torne um inimigo, um perseguidor implacável na sua vida. A gente fala isso porque o objetivo do professor é proteger o aluno. Quando a gente fala isso aqui, é para proteger, para orientar as pessoas. A gente está querendo o bem. Entende? Então, pensa direitinho antes de adotar essas bandeiras, esses modismos de momento, tá? Essas ideias que surgem de vez em quando aí, tá certo? Em todos os países do mundo, em todas as culturas, de vez em quando surge uns modismos assim, né? Não, porque o aborto, isso é modismo, as pessoas não estão pensando bem, está faltando conhecimento espiritual, está faltando conhecimento de lei de causa e efeito, tá certo? Está faltando conhecimento para essa gente. E se você chegou aqui nesse canal espírita, tá certo? E está ouvindo esse tipo de orientação, isso aqui é para te proteger. É para te ajudar. Pensa, reflete nas consequências. Você tem consciência das consequências disso? Ah? Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Você está criando um obstáculo ao renascimento de um espírito. Ele não vai evoluir, ele não vai crescer e poderá ficar muito magoado, muito decepcionado e se transformar num perseguidor implacável contra você. Pois é. Quando a gente fala de lei de reprodução, não tem como escapar. Em algum momento, o tema aborto vai ter que vir, né? Em algum momento, o tema aborto vai ter que vir. Então, o pessoal já sabe o nosso posicionamento. Nós somos contra o aborto. Contra o aborto. Vou falar 3 vezes para ficar bem claro. Nós somos contra o aborto. Tá certo? E não é porque sou contra, não. É porque a gente tem conhecimento das consequências terríveis do aborto. Não é porque a gente acha bonito ser contra, não. Tá certo? A gente tem conhecimento, a gente estuda, a gente tem experiência, a gente já viu o lado espiritual da questão do aborto.
Não sei se esse vídeo vai chegar para alguém que está pensando em fazer o aborto. Se chegou, é providência divina, viu? Pensa direitinho aí, você, papai, mamãe, que está pensando em fazer aborto. Tá certo? A gente fala assim para proteger, tá? Nossa função aqui na transmissão de conhecimentos é proteger pessoas que nós nem conhecemos, pessoas que vão ter acesso a esse vídeo e vão se beneficiar desse tipo de informação. Mas, meus amigos, nosso horário está chegando ao fim. É com muita alegria, né, que a gente faz esse trabalho, mas o tempo chega, né? O nosso horário chegou. E a gente está encerrando hoje a semana de estudos. Nossa semana é de segunda a quinta-feira. Então, quero agradecer muito aí o carinho de vocês, a presença de todos, né? Deixa eu registrar aqui a presença da Maria do Carmo, né? Maria do Carmo Castro, seja bem-vinda, Maria do Carmo. Então, quero registrar o carinho de vocês ao longo de todas as lives da semana, o pessoal entrando, o pessoal cumprimentando, apoiando, né? Isso é muito importante para nós. E fica o convite para, a partir de segunda-feira, a gente retomar nossos estudos. Sempre nesse horário, 8 horas, horário de Brasília, 6 horas, horário do Acre. Lembrando que segunda e terça, estudos do Sermão Profético. Quarta-feira, estudo minucioso do Evangelho, humildinho. Quinta-feira, estudo das leis morais. Tá bom? Então, o pessoal se programa aí para a gente cumprir juntos essa agenda. Se você gostou desse vídeo, divulga, né? Se inscreve aí no canal, dá o like, divulga. Seja também um divulgador, ajude nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Não é verdade? Faça também a sua parte, né? Meus amigos, desejo a todos um excelente final de semana. Rogamos a Jesus que nos dê uma quinta-feira maravilhosa, com bons pensamentos, boas palavras, boas ações, e que possamos estar de novo na segunda-feira, firmes aqui, dando sequência aos nossos trabalhos. Grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.
milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.